Olá pessoal, bem-vindos ao Vamos Falar Cultura e Arte, um programa que é possível graças à Política Nacional Aldir Blanc, com produção da Vamos Falar, apoio da Secretaria Municipal de Cultura e uma realização do Ministério da Cultura. Eu sou Adriano Fernandes e eu trago para vocês uma série de bate-papos com pensadores, fazedores e criadores de cultura da cidade de Lorena, para trazer até vocês informações sobre aquelas atividades culturais que acontecem na sua cidade, para você saber o histórico, para você saber dos desafios que os artistas enfrentam para entregar um produto até você, de como tudo isso acontece, de que maneira é feito e o que eles significam. E quem sabe fazer despertar em você um desejo, uma vontade de fazer parte de algum desses grupos. Então sejam todos muito bem-vindos, eu já peço para que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu comentário e já compartilhem com aquelas pessoas que tem o mesmo gosto e o apreço que você tem pela nossa cultura. E aí, se falando em cultura, a gente não pode deixar de falar dos registros que são feitos da cultura, da nossa arte, das atividades folclóricas. E na cidade de Lorena, a gente tem uma pessoa que está, digamos, à frente de toda essa produção documental, que é o nosso amigo o José Nicodemos, a quem eu agradeço ter aceitado o convite para falar aqui com a gente, porque o José Nicodemos, ele tem um vasto repertório de gravações de vários momentos culturais e sociais da nossa cidade. Zé, obrigado por ter aceitado esse convite, bem-vindo ao Vamos Falar, prazer ter você aqui. Eu agradeço você ter me chamado aqui para participar do seu programa e, dentro do possível que a gente puder aqui mostrar para os lorenenses a importância dos registros, né, da história que a cidade tem e que eu, graças a Deus, a partir de 74 comecei a registrar. Eu vou tentar aqui contar um pouco dessa história de 74 até hoje, né? Houveram muitas mudanças no mundo, né? E quem nasceu como eu na década de 60, a gente conseguiu participar dessa mudança. Exatamente. Né? 60, 70, 80, 90, né? 2000, e aí desses 60 anos, né? A gente participou de uma mudança muito intensa no mundo, principalmente na tecnologia. Né? É verdade, a nossa geração é uma geração sortuda, sim, porque a gente pegou justamente um momento de transição e nós fizemos essa transição. Nós somos de uma era analógica. Sim. E hoje a gente vive na era digital. Eu né? acho assim que em 74 comecei com o Super 8, eu vivenciei essa mudança de uma forma assim muito intensa, mesmo porque sempre gostei de imagens, de filmes, de cinema, né? E eu tive a oportunidade, né, do meu pai me apresentar, me dar de presente uma câmera Super 8 na época, né? E isso me fez assim, era um desejo, era um gosto que eu tinha, né, gravar, registrar as coisas. Eu ainda criança, aí com meus 11, 12 anos de idade, já fazendo os primeiros filmes simples assim da cidade, né? Mas já com a Super 8. Com Super 8. Então, né? antes desse momento, eu sei que eu já escutei histórias suas, a gente é amigo há algum tempo, eu conheço um pouco da sua história. Eu sei que você sempre foi um aficionado por cinema, né? Pela sétima arte, né? E que você, num dado momento da sua vida, você ganha do seu pai, você ainda adolescente, uma máquina de Super 8, uma filmadora Super 8, que não era, na época, um presente muito comum para se dar a um adolescente. Não. Vários ganhavam a mobilete da época, ou a bicicleta incrementada da época. É verdade. E você ganhou uma Super 8, um presente diferenciado. Você já demonstrava, o seu pai percebeu em você esse gosto. O que você tem de registro dessa época e como que a Super 8 chegou às suas mãos? Pois então, na época, a gente não tinha facilidade de ter produtos importados no Brasil. Era muito raro e difícil. O país vivia um momento assim, bem complicado, no sentido de que nós éramos muito atrasados, eu acho, tecnologicamente falando. Certo. Porque você ter uma câmera na época, naquela época da década de 70, eram pouquíssimas pessoas que tinham a condição financeira
né, de ter uma câmera daquele porte. Qualquer câmera, a primeira câmera que foi uma Kodak, ela custou na época 3 mil, não sei se era cruzeiros, era muito dinheiro, não era pouco dinheiro. Você comprava, mas meu pai comprou com muito sacrifício para mim. Né? Era como desse uma moto para você. Seria equivalente, mais ou menos, porque era caro, não era um negócio barato. Melhoramos muito de lá para cá, né? A evolução que houve, né, de tudo, que é mesmo o telefone, né? Exatamente. Na casa do meu avô tinha telefone na época. Pra você ter uma ideia, era aquele telefone que você pegava, colocava aqui e falava: alô, telefonista. Aqui em Lorena, poucas pessoas tinham telefone. Né? E para você fazer uma ligação, era 2 números. Eu vou ligar para o Adriano. Adriano, telefonista, me liga o 52. Aí ela respondia, espera um pouquinho que ela ia fazer a ligação. Era uma coisa de louco. E aí, as câmeras, não era toda criança que queria uma câmera. Né? Eu, como eu frequentava, ia muito no cinema, no nosso cinema, mesmo no Cine Rex, eu via aqueles filmes e eu ficava entusiasmado, achava aquilo maravilhoso, né? Filmes do James Bond. Aí chegava em casa, pegava lá um toco e saía gravando, eu sozinho, estou gravando um filme aqui do James Bond, né? Na minha cabeça, sabe, você tem os amigos invisíveis, aqueles amigos imaginários. Sim. E eu gostava, e meu pai enxergou isso, que via que eu gostava de gravações. Né? Aqui em Lorena nós tínhamos aqui o Mauro fotógrafo, tinha uma loja aqui do Foco, aqui na Praça Arnolfo de Azevedo, e eu me lembro bem quando derrubaram aqui a padaria do Zé Carreira, que é onde é o Banco do Brasil. Ele estava gravando com o Super 8. Ele gravou aquele momento com o Super 8. Esse documentário existe? Pois então, essas imagens, porque cada filme de Super 8 durava entre 2 minutos e meio a 3 minutos. É muito pouco. Né? Então era pouco. Eu até posso mostrar para você aqui, ó. Era isso aqui. Tá vendo? Isso aqui era o filme, tá? Né? Não era assim que ele vinha para colocar na máquina. Mas você tinha essa rodanazinha aqui, quando vinha revelado. Então, peraí. Então você tinha que fazer a filmagem e ainda mandar revelar. Sim, eu vou mostrar para você aqui, ó. Legal. Para vocês entenderem então, o processo. Didaticamente. Isso é a Super 8. Isso aqui é uma câmera de Super 8 de 1974, tá certo? Essa é uma câmera Kodak M30 tá certo? Instamatic. Era a câmera que foi a minha primeira câmera. Ela tá, coitadinha, judiada porque o tempo, né? Sim. E aqui dentro vocês vão ver um filme. Esse era o filme de Super 8. Tá? Que é uma relíquia que eu tenho, que você vê aqui. Aqui estava o filme. Esse filme aqui, olha só, pessoal, não era uma coisa também barata, né? Mas esse filme que você está vendo aqui, você colocava nessa câmera, você gravava isso. Isso ia para São Paulo. Tá. Era para São Paulo, não tinha revelação em Lorena. Não tinha essa revelação. Quando não ia para o Canadá e Estados Unidos. Caramba! Alguns filmes iam para os Estados Unidos para revelar. A revelação não era um produto barato. Não era um produto barato. Então, você mandava para os Estados Unidos, o Mauro mandava para São Paulo às vezes mandava para os Estados Unidos, levava um mês, aí chegava o filme, Aí chegava o filme já nessa rodando assim, né? Você colocava no projetor e chamava o pessoal para assistir. Então, é por isso então que quando se fala de filmes ou novelas dos anos 60, 70, os nacionais e os internacionais, quando mostra alguém mostrando em Super 8, é um evento da família, né? Exatamente, tanto é que nesse filme Ainda Estou Aqui, ela está do lado de um projetor Super 8, assistindo momentos da família. Entendeu? Tem um projetor em casa. Em função dessa logística, dessa dificuldade toda, aquilo se tornava evento. Por isso que no filme aparece, é bem clássico, a família toda reunida. A família reunida para assistir os filmes de Super 8. Coisa que hoje em dia a gente faz imediatamente com o celular na mão. Filmou, já tá vendo, né? O Super 8, na verdade, ele nasce em 1965, que ele tem o início do Super 8, e ele vai começar o final dele em 79, 1980, quando chega o videocassete. Entendi. O videocassete que custava R$1.500, que era caríssimo. R$1.500 não, $1.500. Né? Para comprar um videocassete também não era fácil. Isso no início. Existia um consórcio, você lembra disso? Aqui o Gussen era um dos que traziam
né? E muitas vezes vinha no contrabando, era uma coisa assim. Você, fazendo um corte no que você está falando, você, além de ter esse material em mãos, você também esteve em contato com essas pessoas e você sabe das pessoas. Você citou o fotógrafo, filmou, você citou agora o cidadão. Eu vou dizer para você. Você está sempre envolvido, sempre enfranhado com essas pessoas. Na verdade, o Super 8 me abriu as portas. Tá. O primeiro que me abriu as portas foi o Arthur Valerini, ex-prefeito de Lorena. O ex-prefeito, a qual eu tenho uma gratidão, porque ele realmente teve uma visão, ele enxergou o futuro. Para você chegar até o Arthur, como é que foi? Você já fazia algumas filmagens da cidade? Eu já fazia, sim. Isso chegou ao conhecimento dele e ele te convidou para fazer registros para a prefeitura? Eu me lembro bem ali na praça da Câmara Municipal, quando o Arthur chegou para mim, o Nicodemos, ele já me conhecia. Se eu for prefeito, você vai registrar tudo da cidade de Lorena. Tá, que legal. Eu, ainda jovem, né? Falei, tá bom, tá jóia. Foi dito e feito. Aí eu comecei gravando filmes para a prefeitura, isso lá no carnaval que existia aqui no Mercadão, para você ter uma ideia. Eu lembro. Onde foram parar esses filmes, eu não sei. Eles devem estar em algum lugar. Entendeu? Inclusive tinha uma agência de publicidade ali na Peixoto de Castro, que era conhecida na cidade, e ele levou esses filmes lá para ver o que se aproveitava na época, eu não me lembro o nome, para assistir os filmes de carnaval. E esses filmes ficaram com o Valerini na época, era da prefeitura, depois eu não sei para onde foi esses filmes. Né? Bailes populares, exatamente. O Mercado Municipal de Lorena, que era uma antiga fábrica de açúcar, ele foi transformado naquela época no mercado municipal, que tinha um grande pátio, onde acontecia as feiras livres, e ali nas épocas de carnaval, ali acontecia o baile popular, que viravam virava à noite. Virava à noite. Bailes assim, muito conhecidos, muito falados na cidade. Sim. Nessa época você devia ter o quê? Uns 15, 16 anos? Por aí, era isso. Aí para você ter uma ideia, depois fui para a Avenida, que é onde vai ter o carnaval esse ano. Você está falando na Bernardino de Campos, no centro da cidade? Aqui no centro, passa ali do lado da praça. Por que o Nicodemos está falando isso, gente? Porque o carnaval em Lorena, ele já aconteceu em alguns locais. Ele já aconteceu aqui nas ruas principais da cidade, Bernardino de Campos, que a gente chama de rua principal. Depois ele teve um momento em que ele aconteceu na Targino Velala Nunes. Aqui em frente o Gabriel Prestes também teve o carnaval, me lembro. Teve um carnaval que foi em frente o Colégio Gabriel Prestes. E voltando no tempo, eu era criança ainda, mas eu não esqueço que houve um carnaval, que aqui o carnaval na década de 60, se não me engano, 60, porque eu era criança ainda. E me lembro bem da passarela, ou seja, o povo ficava embaixo e o carnaval passava em cima da passarela. É um negócio diferente, fazia uma passarela de madeira e todo o carnaval passava por cima. Sim, ali na praça, que era aqui na praça, o nosso cinema. Exatamente, ali em frente ao nosso cinema fazia uma passarela gigantesca e todas as escolas, os blocos passavam em cima e o povo ficava embaixo. Inclusive eu tenho uma fotografia que me foi cedida, eu não sei quem é o autor da foto, eu ainda vou postar, que é do carnaval na passarela. Coisa maravilhosa. Que máximo. Né? E que logística, né? Nossa, eu me lembro da construção, eu tinha lá meus 7, 8 anos de idade, e me lembro bem da construção dessa passarela. Era um negócio bem feito, cara. Era bem feito, porque você chegava para passar várias pessoas em cima e o povo ficava embaixo. Agora, aqui na Bernardino mesmo, aqui do lado da praça, eu gravei o meu primeiro carnaval em Super 8 em 1978, 79. Já não pegou esse carnaval da passarela? Não, já não era carnaval da passarela. Eu acho que a carnaval da passarela durou até 70. Dá licença que eu vou pegar. Você disse que esse filme ele tem uma duração... 2 minutos e meio, 3 minutos. Tá. Esse deveria ser, entendo eu, um dispositivo mais caseiro, para você fazer filmes curtos. Eu cheguei a fazer casamento, viu? Com 2 minutos e meio? Eu levava vários desse, e aí formava esse daqui. Isso que eu queria que você falasse. Aí que tá. Na época, você comprava aí, vamos supor, 10 filmes, para dar aí 25 minutos, 30 minutos, e depois você fazia a união e transformava nesse rolo de filme aqui. Então, você fez casamento com isso. Então, você tinha que botar na ideia o seu plano de ação. Eu vou filmar era bem difícil, a noiva entrando,
o casal dizendo sim, o casal sendo da igreja, você tinha que setorizar o que mesmo porque, nesse caso, desta câmera aqui, quando eu iniciei, era uma câmera muda. Então não era uma câmera sonora. Eu tenho uma sonora, eu não trouxe a sonora, mas eu trouxe uma outra aqui. E ainda tem isso, ela é muda. Ela é muda. Tá. Então você tinha que fazer o casamento, e como que você unia os filmes? Através desse aparelho aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Esse aparelho aqui era o editor nosso. Ele tinha um durex aqui e você unia os filmes. Baixava aqui, fazia corte e depois você unia os filmes através desse aparelho. Esse era o aparelho de edição nosso. Com o durex por trás da cinta e o durex ele ficava aqui, ó. Que doido. Aqui atrás é o durex, aqui. Artesanal, né? Você puxava, era uma coisa artesanal e era maravilhoso, porque pensa só, era diferente fazer, né? Você poder reunir os amigos. Na garagem de casa, tem uma garagem ali, na minha casa, e ali eu fazia o cinema. A parede do fundo, punha o projetor. Eu comecei, na verdade, com slides. Projeção de slides, né? No começo era uma TVzinha pequenininha, depois passou para um projetor de slides, e eu até esqueci de falar isso. Foi primeiro os slides, eu fazia lá o cineminha com os amigos, né? Chamava todo mundo, fazia pipoca, chama e colocava lá os slides, e todo mundo ficava assistindo os slides na parede, uma coisa parada, mas muito legal. Inclusive eu tenho projetor até hoje. Você tem funciona. Esse registro de você fazendo essas atividades? Não tenho esses registros. Infelizmente, na época tinha outro detalhe também, as câmeras fotográficas eram caras. E como eu optei por filme, e o filme também era caro, então não era toda hora que você fazia o filme. Sim. Né? A oportunidade, por exemplo, quando o Maluf veio em Lorena. Essa história é ótima. Do Maluf aqui em Lorena, que o palanque caiu lá na Secap, era a inauguração lá da Secap. Fizeram um palanque, mas só colocaram sustentação nas pontas do palanque. O palanque afundou e eu estava lá, por sorte, com um filme sonoro. E o povo ria muito e aquilo afundou, caiu todo mundo, inclusive a TV Cultura também estava em cima do palanque, com câmera, e caiu também junto. Então eu acabei vendendo o filme para a Globo, aquela história toda, né? Ganhei lá 50 mil cruzeiros, deu para me comprar uma mobiléria para mim. Fiquei feliz. Você já ficou foi o primeiro filme, né? Eu ganhei o dinheiro. Depois teve um incêndio aí, eu gravei 2 incêndios aqui no centro da cidade. Um foi numa loja ali, onde é aquele banco Sicredi, e a outra foi um pouquinho mais para frente, mas ali do lado da praça, na casa do coronel, que eu não me lembro o nome dele. Na casa da Karina. Eu acho que é. Que pegou fogo. Que pegou fogo, eu estava lá gravando. Parece que foi a televisão que queimou, alguma coisa assim. E aí eu gravei isso, eu tenho essas imagens que estão na internet, né? E gravei isso, e isso já era em VHS, era Super 8. Então então peraí, vamos botar isso na linha do tempo, para a gente poder criar uma sessão. Então você começou lá, você fazia o seu teatrinho em casa, o seu cineminha em casa, com os slides, depois você ganhou essa Super 8, essa câmera, com esse filme pequeno, e você ficou com essa Super 8 fazendo esse trabalho. Quando você foi prestar esse serviço para a Prefeitura de Lorena, você já tinha trocado de equipamento? Ou você ainda mantinha a Super 8? No começo era Super 8. Mesmo porque eu não ganhava nem um centavo. Eu não ganhava nada. Não ganhava nada. Olha, é o que eu falo para você. Aí tem muitas vezes a pessoa fala, você ganhou alguma coisa? Ganhei, sim. Ganhei quando aconteceu esse acidente do Maluf, que aí não tinha jeito. Inclusive lá o Vôlei Guimarães, que era o diretor da Globo, quando viu o filme, ele ficou entusiasmado. Aí o meu pai que levou o filme, falou, quero tanto. Ele pagou o tanto que a gente queria. Sim. E acabou, senhora. E nunca foi apresentado esse filme. Eu acredito que esse filme, na verdade, foi revendido para o Maluf. Tá certo? Porque o Maluf sempre foi muito rico. Exibido em jornal? O contrato dizia que a exibição desse filme seria feita no Jornal da Manhã, da Tarde e da Noite. Certo. Isso no contrato. Mas nunca eu vi esse filme ser apresentado. Se você se lembra desse caso que aconteceu aqui em Lorena, deixa nos comentários. Fala, eu lembro, eu vi no jornal tal, da emissora tal, eu vi na Band, eu vi na Record, eu vi na Globo. Deixa aí, porque de repente é algo que existe, que de repente não chegou ainda. Olha, a época do Arthur, nós conhecemos, eu cheguei a conhecer a Emilinha Borba. Sim, eu lembro. Emilinha Borba, uma simpatia. Gravei ela aqui no Hotel Colonial, no antigo Hotel Colonial. Ela muito simpática. Fui lá no quarto onde ela estava. O Arthur me levou no quarto para gravar lá a entrevista com ela.
Né? Imagina eu novo ainda, né? Dona Emilinha, não, José, Emilinha, né? Já viu artista, tem tudo aquilo, mas uma educação, uma fineza. Na uma época mulher fantástica. Veio o Clóvis Bornai. Não, e o grupo das mulatas. E das mulatas do Sargentelli também, né? As mulatas do Sargentelli, o Clóvis Bornai e Emilinha Borba se apresentaram em frente à Catedral da cidade de Lorena. E eu estava lá filmando, e aí eu estou lá filmando, gravando aquilo, tudo, né? Vem o Clóvis Bornai com aquela fantasia, o povo gritando, aquela coisa toda. Ele me pega pelos braços, levanta e me dá um beijo no rosto. Aí a praça caiu. Nossa Senhora, meu pai do céu. Até porque era inédito esse tipo de atividade. Ele era muito educado, fino, homem muito, assim... nobre, né? Exatamente, de um conhecimento, de uma cultura fora de série. Sabe, pessoa fina. Uma pessoa... super preparada, era campeão de quantos concursos dos carnavais do Rio de Janeiro, né? Então eu tive essa oportunidade. Que legal. Assim, a inauguração quando a Sabesp veio trazer água, que ela assumiu aí, e veio até o governador, acho que foi o governador, eu gravei lá na praça. Sim. Eles fazendo a abertura, a Sabesp chegando em Lorena, aquela coisa. Então teve momentos, eu acho que Lorena teve esses momentos diferenciados, sabe? Nessa época, Lorena também recebeu a visita do ex-presidente Geisel, que ainda era o presidente, militar. Você teve nesse momento? Esse aí, o Arthur era o prefeito na época e pediu a credencial pra gente. Só que a minha credencial, para variar, veio errada, veio de segurança. E eu fui para a imprensa lá, né? Eu não estava de terno, nada, e naquela época o negócio era rígido. E cheguei com a minha câmera pequenininha, cheguei com essa câmera aqui, e aquelas câmeras enormes de todas as televisões aqui, ali de frente para o comercial, antigo comercial. Cara, cheguei lá com essa câmera, aí veio o segurança, bateu o dedo na câmera para ver se a câmera não era... nada, tinha arma, alguma coisa, e chegou, o senhor não pode ficar aqui. Eu falei, mas por que eu não posso? Não, o senhor está com um crachá de segurança que é a imprensa. Eita. E outra coisa, o senhor não está vestido de acordo com o protocolo, que tem que estar de terno para receber o presidente. Então o senhor vai para o outro lado lá o senhor pode gravar. Só que eu não fui para onde ele mandou, eu fui para ali para o lado do Roberto Sandim, que as tropas estavam ali, e o presidente ia chegar, naturalmente ia passar por ali, que ele passou a revista. Então esses segundos, eu digo segundos, né, uns 20 segundos, 30 segundos, que eu consegui captar o presidente Geisel passando revista na tropa. Tá na internet também. Tá, né? Aliás, isso, né? Aproveitando o você está falando sempre, onde que as pessoas que estão vendo a gente agora podem ver? É no seu Facebook? Você encontra em Lorena em vídeos históricos no Facebook, para o pessoal que tem mais idade, que curte mais o Facebook, e no YouTube, que é mais aberto, aí tem lá José Nicodemos Documentarista, tem um canal lá no YouTube, né, que não tem muita gente, tem mil e poucas pessoas, né, mas a gente até pede, se quiser, se inscreve lá no canal para ver os filmes. Para o Nicodemos e para mim também, gente. Aproveita e já se inscreva no nosso canal. Nós dois aqui com o canal no YouTube, fazendo esse trabalho, né? É já um pedido que a gente faz para você que está assistindo a gente. Sim. Você, quando passou dessa máquina pequena para essa maior, essa também essa aqui é uma Super 8 da Canon. Já tinha som. Essa daqui, essa não. Essa eu acho que, deixa eu ver aqui, é que essa aqui não é minha. Essa aqui é o Luiz Fernando Matos que me emprestou. Leva lá para mostrar para o pessoal. Legal. Essa aqui era um sonho meu. A marca Elmo, a Canon, eram sonhos de consumo, porque eram caríssimas. Uma máquina dessa é uma fortuna. Eu ganhei uma Yashica, que é japonesa, né? Uma Yashica sonora. Que foi a minha primeira máquina, não trouxe porque todas essas coisas, né? Mas assim, uma Yashica que era uma máquina assim fantástica também na qualidade, mas era aquele negócio, você apertava o botão, aqui você aqui apertando o botão, aquilo, sabe, você sabia que você estava gravando, que ia acontecer depois de assistir o filme, era um negócio mais gostoso. Não, hoje é tudo muito instantâneo. Sim, sem dúvida. Como hoje com o celular, com toda a tecnologia, está tudo muito instantâneo. Olha ali, para aquela tela, né? Exatamente. Que a gente tá fazendo, gravando com o celular. E esse romantismo de você gravar com a câmera, depois ter que revelar, ficar esperando, a expectativa, sabe? Como é que vai sair o filme? Muitas vezes, acontecia. Tinha erro de foco, eu cheguei a gravar, foi da minha tia, um casamento dela,
que o filme não acionou o filme. Aí quando revelou o filme, Estava tudo preto. tudo sem nada, não tinha nada. Não tinha nada registrado. Não tinha nada registrado. E olha, a gente usava uma lâmpada de tungstênio, Sim. que era de 1000 watts, para poder filmar. Uma lâmpada que esquentava, que nós, só por Deus. Essa lâmpada de tungstênio. E esquentava demais, né? E depois também com o VHS, que a gente ia para a igreja, eu, por exemplo, levava para a igreja 5000 watts de luz. E que já eram aquelas câmeras de ombro. Já né? era câmera de ombro, pesada, né? Uhum. Mas ficava com ela 7, 8 horas, Eu lembro de acostumei. você em casamentos na matriz, você sempre acompanhado com alguém segurando o poste iluminador, de luz, iluminador, Ah. e você geralmente de preto ou de terno, né? Sempre Com terno. a Na verdade, grande foi bom da- você falar isso. A elegância da época, né? Falar, a gente era mais assim. É claro que ser elegante não é a roupa, com certeza não é a roupa, mas faz parte de você fazer parte de um evento, de um casamento, você chegar bem vestido. Você vai estar lá no altar, principalmente quem vai fazer uma gravação de vídeo de um casamento, é de bom tom, né? bom tom, que vá bem vestido, porque afinal de contas você também é visto, né? Exato. Então, o que eu vejo hoje em dia, e aí vai uma crítica com esses profissionais novos, até eu tenho que falar a verdade. O pessoal vai de qualquer jeito pro casamento. Uhum. Vai de jeans, vai de camisa para fora, sabe? É uma coisa horrorosa. Eu acho que é uma falta de Você é mais respeito. conservador nesse aspecto? Nesse aspecto eu acho. Agora, é verdade também que você pode ir com uma roupa mais fresca, uma roupa mais light, mas vá bem vestido. Porque, poxa, eu vi cada caso aí que eu fui em um casamento, não vou dizer qual casamento, um casamento chique, todo mundo super elegante. Quando chega a equipe de fotografia e vídeo, uma coisa, cada um de um jeito, inclusive como se comporta no casamento, né? Porque, na verdade, como eu fiz muitos casamentos, eu acho assim, quem é a Quantos estrela... casamentos, mais ou menos? Mais de 1000, com certeza. Mais de 1000. Eu tenho lá registrado todos, né? Mas assim, você chega no casamento, você tem que se portar como profissional. O profissional não fica lá, sabe? Tem um momento, que bom você falar nisso. Sim. A partir de que momento você entendeu de que estava aqui uma fonte de renda para você, Sim. algum trabalho profissional? A partir do momento em que essa chave mudou para você? Tudo é oportunidade, a gente tem que abraçar a oportunidade. Concordo. O Portela, que era diretor, até foi diretor na Canção Nova, eu não sei se você chegou a conhecê-lo. De nome até. O Portela foi o que me deu a primeira oportunidade de gravar um casamento. Eu fui como terceiro câmera, segundo câmera. Ele era o diretor, né? Uhum. Chegou, eu vou te pagar, você vai lá. Ganhei 40 cruzeiros na época, para mim fazer a câmera. Aquele dinheiro que veio primeiro, que a gente nunca esquece, né? Aquilo para mim foi o início. Sim. Foi onde eu comecei. Aí depois conheci o João fotógrafo, o Coelho fotógrafo, né? O João me deu oportunidade. Começaram a me notar, né? O João principalmente foi o primeiro. E você fazia a gravação, a edição... Ali a gravação, edição, tudo. E a entrega do produto, que na época era em VHS. VHS. Dessa época que eu lembro de você com essa câmera pesada nos ombros, essa câmera também teve a sua evolução. Né? Sim. Teve o Betamax, teve o VHS. Eu comecei, para você ter uma ideia, com uma M3 da Panasonic. Ok. M3 foi a minha primeira câmera. Depois eu fui para uma M1000 e depois aí fui para teve uma câmera da Panasonic, foi o Volkswagen das câmeras. Uma câmera maravilhosa, que eu não me lembro aqui agora o nome, mas era uma câmera maravilhosa. Eu fui descobrir a câmera Sony, que foi a salvação, porque a Sony é realmente imbatível. Para mim, a Sony é referência, né? É uma referência, porque você tinha a JVC, era boa, a Panasonic boa, mas a Sony, para mim, sempre foi a câmera que tem um diferencial muito grande na imagem, no som. A Sony era a Sony, né? Então, passei por várias câmeras, eu tenho todas lá em casa. Tenho todas. Ao todo, mais ou menos, quantas câmeras? Olha, lá tem 1, 2, 3, 4, 5, 6... Olha, são umas 7 câmeras. Uau! 7 câmeras. Então eu comecei com umas câmeras nesse tamanho e hoje a câmera é desse tamanho aqui. Né? Quando não é o celular, né?
E o celular, até para alguns momentos, ele é bem prático. Sim. Até você tem o gimbal, você sai com o gimbal e faz tudo sem... Gimbal, para quem não sabe, ele é um suporte de celular que ajuda na estabilização da imagem, para a imagem não ficar... Ajuda demais, tremendo. ajuda demais. Ajuda muito, né? Então assim, essa evolução toda eu vivi, mas eu acho que o interessante é você começar com o Super 8 lá, aí vem o VHS, depois vem o mini DV, CAN, e aí você vai vendo o digital. Né? Uhum. Inclusive, até 1980, computador era uma coisa muito rara. Eu fui ver computador, que eu tive oportunidade, foi nos Estados Unidos, que é uma viagem que eu fui para os Estados Unidos, e aí comprei lá um TRS-80. Você pode até pesquisar, não sei se você ouviu falar nesse computador. Claro. Eu tive um TRS-80 que eu trouxe dos Estados Unidos, né? Uhum. Na época, depois troquei, não sei por que lá, acabei trocando ele. Porque aquele computador naquela época, você tinha que fazer um monte de coisa para ele fazer uma bolinha girar, aquelas coisas. Tinha que fazer o prompt, né? Eu deveria ter guardado, que era uma relíquia. Quanto que não vale um computador desse, né? Pois é, né? Por ser uma relíquia. Mas assim, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu fui lá na MGM, tudo. Aí que legal. Eu tive na MGM, no estúdio, você filmou lá? Ou não? Eu tenho filmes da minha viagem lá. Uhum. Né? E aí o que aconteceu? Estão todas nesse endereço que você deu? Não, esses filmes estão em Super 8. Ah, tá. É difícil transformar o Super 8 no digital? Não é difícil. É complicado, mas não é difícil. Complicado porque o Super 8 você tem que projetar, e você tem que ter uma câmera boa para você poder captar a imagem. Entendi. Sabe? Tinha uns aparelhos que você colocava, passava dentro do aparelho, mas eu não sei o nome daquilo. Uhum. Eu tenho muito Super 8 ainda guardado comigo. Muito Super 8, você tem... Das minhas viagens. Quantas fitas mais ou menos você tem? Olha lá, não é muitas não, porque cada fita dessa aqui, se tiver lá umas 20 dessas assim, com rolo, é muito. Tá. Né? Mas todas já foram publicadas? Não foram, porque são viagens da família. Eu fui para Montevidéu, aí quando eu fui para Argentina, fui para os Estados Unidos, esse negócio, gravado tudo em Super 8. Você imagina, fui para... E com VHS, você chegou a viajar e filmar algumas coisas? VHS não. Tá. Eu filmei só com Super 8. Nos Estados Unidos, na Disney, aquela coisa toda. Você tem uma paixão, né? A gente percebe que tem uma paixão sua pelo Super 8, né? Você sabe que esse negócio de fazer registros, eu fui descobrir o valor disso muitos anos depois. Pois é. Quando a internet chega e eu vou descobrir na internet, o YouTube, aquela coisa toda, que eu publiquei, com muita dificuldade, um filme... mais antigo, e eu vi a reação das pessoas, eu falei, esse é o caminho. As pessoas gostam do passado. Mas essa é uma grande verdade. É um negócio assim incrível, mas até os jovens mesmo, eu via o interesse até dos mais jovens, poxa, que bacana, tem isso, olha que legal, você está entendendo? Eu tenho uma prima que uma vez, você fez uma publicação de um baile de carnaval no clube comercial, eu creio que acho que anos de 92, 93, mais ou menos. Sim. E aí uma prima minha, porque aí, conforme você vai comentando a questão da interação, ele vai sendo distribuído para mais pessoas. Sim. Uma prima minha falou assim, primo, é você no minuto tal? Eu fui ver teu filme e era você? Tal, era eu. Não tá fazendo nada de errado, não. Não, graças a Deus, ele é um menino comportado. Carnaval Família. Carnaval Família tava lá bonitinho. Então, para você ter uma ideia, eu gravei vários daqueles blocos. Inclusive, deve estar com o álbum com o Múcio. Copo Cheio, para quem não sabe, era um bloco de carnaval que tinha em Lorena nos anos 90, onde a galera, a moçada, se juntava, onde os homens saíam vestidos de mulheres e poucas mulheres saíam vestidas de homens. E era uma bagunça tremenda, porque você via o seu colega de faculdade, você via seu amigo da escola, o seu amigo de não sei o quê, todo mundo com a roupa da irmã, da tia, exatamente, da mãe, né? Então, eu de batom, peruca desgrenhada. Hoje mesmo eu vi uma filmagem sua. Eu coloquei hoje até, inclusive, eu coloquei umas lá no imagens Facebook, do Copo Cheio, né? E então, eu acompanhei muito essa turma toda, né? E carnaval é uma coisa que eu gosto. Sim, eu tenho um filme de Super 8 do carnaval do antigo clube comercial, mas tá muito escura a imagem. Aqui você vê com a dificuldade do Super 8 da praça. A turma toda correndo em volta ali do salão, do antigo comercial. Aí encontrei esse filme. Santander de Lorena. Só que, infelizmente, esse filme foi gravado em Super 8 e na época também não tinha técnica que tem hoje. E foi com essa câmera que eu gravei, né?
e ficou escuro, mas dá para ver as pessoas, pessoal, mais Existe ou menos, algum recurso que você... Eu não sei, deve quem sabe a inteligência artificial em algum momento faça isso, com certeza. Eu vou mostrar para você. Eu nunca publiquei porque tá muito escuro o filme, né? Mas de repente você consegue algum aplicativo, assim, alguma ferramenta que consiga... Eu acredito, sinceramente, que tenha já. Seria bom resgatar isso. Seria. Nicodemos, uma outra coisa que eu queria perguntar para você, que eu também acompanhei algumas delas, você, depois de um determinado momento, você deu uma migrada dessa filmagem mais institucional de casamentos, de batizados e coisa e tal, de aniversário de idoso, né? Sim, eu fiz aniversário de 12, 80 anos. 80, 100 eu não fiz não, mas de 80... E fiz, olha, você tem uma ideia, eu encontrei uma senhora aqui na praça que o filho dela estava tocando lá na praça. O cara com 30 anos de idade, tocando na praça. Aí ela, o senhor fez o primeiro aninho do menino. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não fala isso. Foi o senhor que fez. Eu fiz casamento, depois fiz a bodas do mesmo casal, bodas de prata, né? Então, a boda de prata, porque de ouro não tem jeito, né? Não tem idade para isso ainda. Mas assim... Pessoas, famílias... De prata de ouro de uma outra pessoa, você tem idade. Por que não? Não, eu fiz uma bodas de... É verdade. Mas eu teria que estar com 10 anos de idade, né? Não, depois quando eu comecei. Aí, você não vem querer jogar isso pra cima de mim, não? Aí eu vou jogar o trem em cima de você. Nós já temos o problema dos 300, né? Uma piada interna. Nossa, isso fica para um outro capítulo, né? Mas assim... de família, outro dia ligou uma senhora, mandou mensagem para mim, você fez queria que você fizesse o casamento da minha filha. Eu falei, eu não faço mais casamento, eu não faço, nem mais paciência para casamento, a não ser muito raramente, às vezes o Tatá me leva, mas é difícil porque também é muito chato. Vou falar, é muito chato. Sim, porque tem que... Eu não tenho mais aquela paciência que eu tinha. Mas chato em que sentido? Você tem um planejamento na cabeça para poder fazer hoje e muda na hora, é isso? A questão hoje, as noivas estão muito chatas. Essa é a verdade. Elas enxergam, porque a internet, ela dinamizou de tal forma, você vê um casamento de um milionário na internet, aí você quer que o seu seja igual ao dele, gastando o que não vai gastar o que ele gastou. Entendi. Né? Então, assim, e aquela frescura toda, eu tinha muita paciência. Olha, o que eu peguei, assim, de gente chata, porque eu pegava gente muito boa também. Graças a Deus era a maioria. Mas de vez em quando pingava um chato, que Deus que me livre. Eu tenho que ser sincero, hoje eu posso falar, porque eu também não estou nem aí. Goste de mim, quem quiser gostar de mim, gosta. Quem não quiser, vai sofrer sozinho. Esse teu jeito, como você demonstrou aqui agora, esse teu jeito te trouxe algum sabor em relação à gravação? Ou não já tive passagens assim terríveis, né? Como tive passagens maravilhosas, casal que ficou amigo da gente, que até hoje eu lembro, casamentos pontuais assim que marcaram. Eu fiz com o Coelho, eu trabalhei em Aparecida, Guaratinguetá, eu fiz casamentos chiquérrimos lá, né? Casamentos assim de top de linha mesmo, casamento de gente muito rica. Na época que ainda o antigo clube lá, o Itaguará, né? E a Hípica recebiam só gente da nata da sociedade, mas eu ia, a gente passava uma fome e sabe, era um negócio assim. Eu acho que assim, você vai fazer um casamento, principalmente se você tem condições, você dê o mínimo de atendimento também aos profissionais. Respeito ao profissional. Se você não quer dar comida, dá uma água pelo menos. Veja bem, você está tocando num ponto em que é uma verdade. Eu acho que quem faz a contratação de um serviço externo para um evento da sua família, seja uma festa, um casamento, a pessoa que é contratada, ela tem que ser tratada com o mínimo de respeito, com profissionalismo e com o mínimo de dignidade. Se a sua festa consiste num jantar, a pessoa que está lá, ela também está no mesmo horário que você jantar, então ela vai ter o horário dela poder jantar, obviamente, depois de fazer com certeza. Eu acho que é uma questão de educação, eu acho que a pessoa... No dia, por exemplo, quente como hoje, você oferecer uma água, aquela pessoa tem uma necessidade de falar, olha, ela precisa parar a gravação, de repente... Meu filho, eu ia para Guará gravar esse casamento com o grande Coelho, né? Ou mesmo com o João Moraes, né? O Joãozinho das Noivas. Eu ia lá para Guará e esse casamento que eu fazia às vezes com o Coelho, a gente ficava sentado lá, esperando o pessoal jantar, tudo, com o maior respeito.
não dava nem água pra gente. A gente não existia. Não, mas isso faz parte do passado. Faz parte do passado. E por que eu estou falando que faz parte do seu passado? Porque depois que você deixou essas gravações dessas festas, sim, você também produziu alguns documentários seus, e você produziu alguns curta-metragens. Né? Eu lembro de alguns curtas-metragens seus que foram gravados, inclusive à noite, algumas histórias da cidade de Lorena. Acredito eu que você já tenha, desde quando aquelas suas brincadeiras no passado, em que você brincava de fazer cinema em casa, desde que você ganhou o Super 8, o desejo era transformar alguma história sua num filme. Qual foi o seu primeiro curta? Qual foi o primeiro... Então, o primeiro filme que eu ganhei a prêmio lá no Gato Preto, né, ganhei R$500, foi segundo lugar lá no Gato Preto, foi Vidas. Esse filme Vidas, na verdade, ele foi gravado num asilo de idosos e assim mostrava a imagem daquelas pessoas lá no asilo. Eu coloquei uma música do Roberto, né, uma coisa bem... Né, porque tem esse negócio também, eu me preocupo muito com a música que eu vou colocar no filme. Então, por exemplo, músicas do Ennio Morricone eu gosto. Nessa parte de musical, acho que você tem que ter sensibilidade e bom gosto para colocar cada música tem o seu cenário, né? Exatamente. Então, meus filmes, assim, eu sempre me preocupei com músicas clássicas, né? Para dar um tchan no filme, né? Sempre estava me preocupando, né? Com músicas de qualidade, certo? Para dar a música no filme, ela levanta, envolve a pessoa, até porque é o que a gente também está mais acostumado, né? A gente vê em casa a pessoa fica, porque às vezes você passar um filme para emocionar, né? Deixar você não vai colocar uma batidão, né? Porque ela não vai, a música não vai te levar ao sentimento. Esse filme do asilo que eu fiz, que eu coloquei lá, foi quando eu conheci o Festival de Cinema Gato Preto. Ele foi para lá, teve gente que chorou quando viu o filme, sabe? As imagens eram muito fortes, assim, no sentido de mostrar aquelas pessoas idosas ali, naquele local, sendo bem tratadas, é claro, mas choca, a pessoa não está acostumada, aquilo, e eu fiz de um jeito que acabei ganhando o prêmio lá. Certo. Aí depois fui ganhando vários prêmios, graças a Deus, os meus outros filmes, aí passa para a comédia, O Estrangulador de Bonecas, Vá para a Ponte que Partiu, que era uma crítica social, né? É uma crítica à ponte lá, que até depois o Fabinho Marcondes que conseguiu lá e refez a ponte, hoje está lá, né? Então, assim, o filme também serve para alertar, né? Se a gente olhar hoje a Casa da Cultura na situação que está, se eu vou lá com uma câmera e mostro aquilo, sensibiliza as pessoas. E eu fiz vários filmes lá. E o filme serve justamente para você poder sensibilizar as pessoas e mostrar o real sentido. Sim, eu fiz um filme aí do Mosquitão com o Ney Bola. Os políticos ficam pé da vida comigo, mas, gente... Isso é uma crítica aos números exatamente, da dengue, inclusive, né? A gente está novamente no estado de alerta, no estado de São Paulo. Então, para você ver. Então, o filme serve para alguma coisa. Você tem essa pegada. Eu te conheço um pouco, Nicodemos, e você tem um humor picante, você tem um humor ácido, bem provocativo às vezes. Eu vejo muito isso em você, eu vejo isso nos seus documentários. Tanto que o documentário do Mosquitão, ele tocou numa questão, numa problemática que não só a cidade de Lorena passou na época, mas todo o estado de São Paulo, com os números exagerados de casos de dengue, né? Uma epidemia que estava prestes a eclodir, e você fez o filme no sentido de alertar as pessoas, de chamar atenção, mas com uma pitada de humor e também uma pitada de acidez, que é muito característica sua. Mas nunca perdendo o respeito, sabe? Eu me preocupo muito com isso, com o respeito a quem está do outro lado, ao criticado. Claro. Né? Porque os políticos, infelizmente, eles são muito sensíveis nessa parte. Quando se fala bem, quando você mostra alguma coisa bonita, e eu já mostrei muitas coisas bonitas da minha cidade, e gosto disso, é maravilha, você está no céu. Mas assim, esse teu olhar crítico, esse teu olhar mais ácido, ele alimenta a tua cabeça para poder criar essa produção? Como que é esse seu processo criativo? Eu acho assim, o processo criativo, como que funciona? Primeiro você tem que ter a sensibilidade de enxergar o que está acontecendo na cidade. Eu hoje, se eu fosse
eu tô Nico Paz e Amor. Tem a minha arma, na verdade, é a câmera. Porque com ela e com a sensibilidade eu posso mostrar coisas boas que estão acontecendo. Tem muita coisa boa acontecendo, como tem muita coisa ruim acontecendo. Todo mundo grava, todo mundo filma, todo mundo faz isso. O que acontece? Você tem que ser diferenciado dessas pessoas. Você tem que ter um olhar diferente para você fazer uma coisa que chame atenção. Nos anos 70, você era um único lorenense que tinha um Super 8. Eu era o único. Hoje, em 2025, quantos adolescentes da sua mesma idade que estão começando, né? E que têm um celular na mão, que estão no mesmo local? É por isso que eu acho. Por isso que eu acho que hoje está muito mais difícil para você fazer. Então, para você tem que ser diferenciado, para você se destacar. Qual é o diferencial do Nicodemos? Então, é enxergar o que os outros não enxergam. Mas ou seja, está todo mundo lá na frente. Isso aí, para mim, já não é uma coisa que então eu vou te vai fazer o diferencial. Você fala que tem que ter um olhar diferenciado. Sim. Né? Esse olhar diferenciado, ele é um olhar somente crítico para apontarmos por aquilo que não está legal? Você mesmo disse que a cidade tem coisas boas e coisas ruins. Tem coisas boas e ruins, então, claro. Por exemplo, se você tivesse que sair hoje, se eu tivesse que te contratar hoje para fazer uma panorâmica sobre o que é a Lorena, e obviamente eu teria que mostrar a cidade crua como ela é, a sua realidade. É bem difícil. É difícil. É difícil. Não estou propondo nada fácil para você. Sim. Aí se você fosse fazer uma reunião com você, uma reunião de pauta, fala assim, Nicodemos, eu vou deixar a teu cargo isso daqui, eu quero que você me cite 3 fontes boas e 3 fontes que não estão legais a respeito da história de Lorena que você possa mesclar no seu filme. O que você apontaria para mim? Olha, bom, eu procuraria primeiro, vamos ver aqui o que está bom em Lorena. Bom, como um todo, tá? Num todo, né? Que tem melhorado, por exemplo, o patrimônio histórico aqui está difícil. Mas você olhando ali a catedral, que é uma marca registrada da cidade, assim como as palmeiras. Né? Eu começaria a catedral, que é um lugar bonito, tá? Mostraria a catedral, mostraria... Olha outro lugar aqui. A Águas do Barão melhorou bastante, deram uma repaginada lá. Outro local. Eu gostaria também, uma coisa que Lorena tem e que não é muito conhecida, que é aquele monumento na entrada da cidade que Oscar Niemeyer desenhou. Sim, no final da Peixoto de Castro. Sei. Exatamente. Aliás, tem uma polêmica em volta disso, então, né? Eu colocaria uma placa lá. Existe uma história contada que Oscar esteve lá no Clube dos 500 e que eu não me lembro quem, que o prefeito foi até ele, aí ele riscou num guardanapo. Assim, eu preciso fazer um monumento para o aniversário, acho que de Lorena, se não me engano, de uma obra tua, e ele pegou um guardanapo e ele fez. Então eu daria veracidade a essa história. Mas o fator histórico, tem a comprovação disso? Porque você as pessoas, quem me passou isso na época já morreu também, que foi que era até diretor do cemitério, eu esqueci, o Mauro. O Mauro Aquino. Que era uma pessoa... Sim, conheci, trabalhei com ele. Inclusive, eu acho que eu tenho até o escrito sobre isso lá em casa. Né? E assim, colocaria essa história numa placa, né? Aqui, mesmo que colocasse assim, é atribuído o desenho... Atribuído ao Oscar Niemeyer. Daria uma limpeza naquele monumento, mandaria limpar, colocar uma placa, e aquilo eu acho que ia chamar a atenção do monumento lá do Oscar Niemeyer. Eu acho que deveriam aproveitar isso. Né? E os 3 pontos que não estariam legais? Aí eu vou te pedir uma coisa. É fácil. Eu queria pedir para você não falar da política. Eu queria os 3 pontos de modo geral... que não estão legais para você colocar nessa produção que eu estou encomendando para você. O que você falaria? Eu me preocupo muito ali com aquele Conde Moreira Lima, com a escola Conde, que eu acho também que poderia ser muito... Poderia ser até a própria prefeitura ali. Aquilo restaurado, de repente, ficaria lindo. Né? A Casa da Cultura, se todo mundo sabe. Mas também, ambos são políticos, estão vinculados à questão política. Eu queria algo não político.
para tirar, inclusive, um pouco dessa característica de crítica política. Sim, não. As críticas políticas existem. Isso não vem de hoje, né? Não, a gente tem que esclarecer o seguinte: vai jogar tudo na culpa do prefeito atual. Não, foram vários prefeitos que esqueceram em você. Né? Por exemplo, a gente tem uma questão, isso é um ponto de vista que eu tenho. As nossas ruas são irregulares, isso danifica os carros, isso é um ponto que não é legal. Onde estão os calceteiros? Tem calceteiro, não é? Não tem mais essa função. Então, tinha que ter um bom calceteiro aí para arrumar. Ali a minha rua Nossa Senhora da Piedade, a rua Nossa Senhora da Piedade, é uma rua que é uma das ruas mais antigas de Lorena, né? Então, segundo o que me disseram, não pode asfaltar, porque se asfaltar, a água ali inunda tudo. Exato, né? porque ali está dentro da várzea. Exato. Então não pode asfaltar. Agora, se você passar a rua, está toda irregular, precisa de calceteiro. Isso é uma característica da cidade, aliás, não só de Lorena, mas de várias cidades que têm um lençol freático muito próximo da superfície. Então, mas, por exemplo, os estudantes, a cidade universitária, nós somos uma cidade universitária. Sim, estamos. Nós temos a USP aqui, tem a Unifaté, a Unisal, Faculdade de Medicina, que chegou aqui agora. Então, eu acho que tem que haver uma preocupação também com esses estudantes que estão chegando. O que tem Lorena para oferecer para essa juventude? Né? Antigamente, não tem nada a ver, mas antigamente a gente aqui no centro da cidade, né, mas a gente tinha boates, a gente tinha bares que funcionavam bem, né? Hoje a gente perdeu um pouco. A realidade é outra. Nas festas aí de Corpus Christi, por exemplo, Lorena era notícia no Brasil inteiro, na Manchete, na revista Manchete, saiu os tapetes de Lorena, super bem feitos. Hoje fazem ainda os tapetes, mas não tem aquela qualidade que tinha antigamente. Não tem mais. Né? Então, por exemplo, eu fiz parte da comissão de Corpus Christi durante muitos anos. E eu dizia assim, nós tínhamos que ir atrás do conhecimento. Quem faz os tapetes famosos no Brasil? Matão, Caçapá, Pindamonhangaba, sabe? Vamos lá saber como é que eles trabalham para a gente trazer isso para a cidade. Isso tudo dá documentário? Isso tudo dá? Eu fiz um documentário, até foi para o Padre Valdeci. Foi Catedral, Glória e Decadência. Se vocês olharem esse filme, da catedral, o estado que a catedral estava na época, tá certo? E vocês olharem a catedral hoje, a transformação foi gritante. Resgatou, entendeu? Esse patrimônio religioso, histórico religioso aqui da cidade de Lorena. Nós temos aqui a igreja de São Benedito, que é uma igreja maravilhosa também, bem cuidada, sempre foi bem cuidada a igreja de São Benedito, né? Então, a tradição, história, religiosidade, nós temos tudo isso aqui. É saber aproveitar, né? Aí entra a política. O político tem que saber ter conhecimento disso, procurar saber o que acontece na cidade. Disso, né? Exatamente. Né? Então, e a população também na questão de divulgar e de preservar. A população no papel de divulgar, preservar. Lorena é uma cidade que eu já registrei e continuo registrando. Agora nós vamos ter o carnaval aqui na praça. Aí eu sou favorável ao carnaval, é uma festa que tem muita gente que luta pelo carnaval aqui em Lorena. Nós temos aqui o Ademir Peralta, né? Pessoas que o Ademir é um baluarte do carnaval, né? Que luta pelo carnaval. E quanta gente boa que trabalha o ano inteiro para poder botar alegria para as pessoas. Carnaval é uma festa, do meu entendimento. Eu acho que o carnaval não tem culpa das outras coisas que estão erradas. Não, acho que cada coisa no seu lugar. Né? Então, o carnaval de Lorena é um carnaval, assim, vamos dizer, mais simples, mas o povo gosta. Tanto é que você for na avenida no dia que tiver o carnaval, vai estar assim de gente. Antes da gente partir para a nossa reta final, de você falar da TV Banco, eu quero saber de você, na sua concepção, você já mostrou esse teu olhar crítico, esse teu olhar, como eu disse, esse olhar crítico, político, social que você tem, isso é muito latente em você, isso é seu, isso é a sua característica, tudo bem? Nesse modelo, qual seria o documentário ideal
para você que você ainda não fez? Qual é o teu ideal de documentário mostrando a sua cidade, já que você tem essa paixão pela cidade, que você divulga as coisas que a cidade produz? Então, o último documentário vai ser político. Tem Dos dois últimos prefeitos. Dos últimos prefeitos que marcaram a época duas famílias, a família Ballerini e a família Marcondes e Lorena. Eu acho que essas duas famílias dão uma história sensacional, tá certo? Para um documentário. Ok. Contar a história política desses dois clãs. Essas duas famílias. Essas duas famílias que eu acho que agora chega ao encerramento, né? Não creio que um ou outro queira continuar. Eu acho que acabou a história. Fechou a história. Isso eu acho que seria um documentário assim para fechar com chave de ouro. Porque precisa ser bem elaborado para poder ficar bem equilibrado, né? Imagem já tenho bastante. Agora precisa criar Mas eu precisava criar o roteiro e, a partir do roteiro, entrevistar os dois, naturalmente, cada um contando um pouco de si, né? E outras pessoas a respeito dos dois, né? E para a gente poder encerrar, eu quero que você me fale de duas coisas. Eu quero que você me fale da TV Banco, e a outra eu queria que você encerrasse para nós, falando, como é o mote aqui do Vamos Falar Cultura e Arte, do poder de transformação que as artes provocam na vida das pessoas. O que o seu trabalho pode contribuir para o desenvolvimento, para o entendimento, para ser um chamariz para que as pessoas se voltem para essa arte? Eu queria que você terminasse com a gente falando disso. Então, a questão da TV Banco, como você mesmo falou, ela é uma grande brincadeira, mas que de repente as pessoas, eu não sei, estão muito carentes de informação. A TV Banco, por não ter o rabo preso com ninguém, por não ser uma coisa jornalística, ela acaba muitas vezes mostrando o outro lado. Ou qual é o outro lado? O outro lado da vida. Como é que as pessoas que sentam na praça, elas batem papo e contam histórias? Como é que as pessoas procuram se informar? A TV Banco foi crescendo, que eu notei o seguinte: no começo era 20, 30, agora você faz a TV Banco, 1.000, 2.000 que assiste, né? Que é pouco também, não é muito. Mas muita gente assiste a TV Banco e eu acabei descobrindo isso porque chega para você, eu vi você na TV Banco, né? TV Banco. Olha, eu fui lá num bairro, lá em cima, Pinhal Novo. Sim, conheço. Eu cheguei lá na época, eu trabalhava na Câmara Municipal. Eu fui com um determinado vereador lá, chegamos lá na época para visitar lá, aquele negócio todo, e tudo bem, pessoal, eu não conhecia um vereador. Quando me apontaram, falaram: o senhor é da TV Banco, né? Entendi. Eu falei: nossa, mas aqui já chegou isso? Sim. E na TV Banco... Caiu na internet. Não, olha, a TV Banco, na verdade, ela informa também. Você pode falar a verdade, você pode informar: olha, está acontecendo isso. Mas, como você bem disse, ela não tem caráter jornalístico, né? Não tem esse caráter. Lá é uma brincadeira, como o pessoal para ali. E aí começa, aí eu aproveito, né? Mesmo até o próprio Carreirinha, quando aparecia, que agora está brigado comigo, não hora briga, quem vai ter isso? Aliás, o seu ciclo ali é uma relação de amor e ódio sempre. Amor e ódio, assim. Mas isso por causa do seu jeito. Você tem essa ideia de então, que eu acho que esse seu jeito ácido em alguns momentos, tirador de sarro de algumas coisas. Posso falar uma coisa para você? A TV Banco só não é maior, não virou um negócio muito... E viraria se os velhos, eu falo os velhos ali, entrassem em acordo, coisa que ali é muito natural não entrar. É por isso que a TV Banco, ela cada vez que eu abro ela, ontem eu fiz uma TV Banco, de ontem para hoje deu quase 2.000 visualizações, sim. Pessoas que passaram, olharam e viram. Aí, às vezes eu estou lá, para uma pessoa: TV Banco, como é que tá? Por que a TV Banco não está no ar? Sabe? E às vezes para crítica. Aí quando é crítica, eu tenho que regular a turma lá, porque como a turma muitas vezes exagera, né? Sim. Então a gente tem que segurar, para não, porque afinal de contas sou eu que estou à frente do negócio. Então fica meio complicado. Sim, né? É uma responsabilidade que você acaba responsabilidade. Então a TV Banco é uma brincadeira, para mim continua sendo uma brincadeira, mas ao mesmo tempo algo que distrai as pessoas. A TV Banco é uma diversão para esse povo. Agora, para finalizar,
o que a arte do documentário, do cinema, do audiovisual pode ajudar. É abrir a mente das pessoas. Então a arte também ela é para você poder descobrir que tem muitas coisas boas, graças a Deus são a maioria das coisas, né? E tem muita coisa ruim também que serve de alerta para melhorar, porque aí entra os políticos, novamente. Tem jeito, a política faz parte da vida, né? E você nunca se interessou pela vida política, então? Não nasci para isso não, isso aí é para profissional. Você gosta de política? Eu gosto de política, eu sou um ser político, todo mundo é. Você não vive sem a política. Sim. Né? Pode ser que eu faça um documentário mostrando o que está errado, isso aí é possível, mas eu quero fazer documentário mostrando as coisas boas, que é o que me faz bem. Então isso é um dos projetos. Eu ia te perguntar de projetos que você tem. Você está inscrito em algum edital? Você não, tem no momento eu não estou. Em mente? Quem cuida dos meus editais é o meu amigo Tatá Cardoso. Tá. Ele é que cuida de tudo isso aí. E o Tatá é uma pessoa, até foi bom que você falar esse edital, o Tatá é uma pessoa que eu tenho muita consideração, porque ele, além de ser um exímio fotógrafo, um excelente fotógrafo, uma mente aberta, é um garoto aí que é novo ainda, né? O Tatá tá novo. E as fotos dele, né, que ele faz aí da cidade, dos monumentos, das artes, da cultura, eu tenho que valorizar, uma maravilha. Eu sou muito fã dele. Então, mas é um chato também, né? Não pode deixar de falar isso. Você achou que você ia escapar dessa, Tatá? Ó, Tatá não, eu gosto demais do Tatá. Né? O Tatá vai para o céu, já falei para ele, você vai para o céu, viu? Mas enfim, eu acho importante o seguinte, é que fico muito feliz quando eu posto os filmes, o pessoal está gostando, estou postando fotos agora, filmes do Carnaval, e vou continuar até começar o Carnaval. Agora eu estou na série Carnaval. Tem um amigo meu que fala assim... Você pretende fazer alguma exposição, alguma exibição de alguns filmes seus? Então, mas tem que ter oportunidade, né? As pessoas darem condições para isso. Tá. Que condições você As condições é você... Local? Local, projetor, tela, e colocado lá, eu chego e passo o filme para criança. Aliás, eu já fui em algumas escolas aqui em Lorena, apresentei documentários na escola aqui do Ballerini, apresentei lá no Prudente de Aquino, né, que foi aquele último documentário que eu fiz, que foi do passado ao presente, né, e a criançada assistiu. Aproveitando assim, isso, foi legal. Aproveitando, você que é de escola, você que é professor, você que é diretor e que quer levar um material extracurricular diferente para os seus alunos, para instigar o bate-papo e tudo mais, Nicodemos tem alguns documentários... Não é só documentários, eu tenho também equipamentos que eu gosto de levar para a criançada, uma exposição, ver, né? A criançada ter contato com isso. O que eu quero dizer para os professores é de que elas podem entrar em contato contigo e vão uma maneira de você fazer essa apresentação. Eu não tenho veículo para ir na escola. Então, se a pessoa me der condições, me manda me buscar, aí eu vou na escola, monto lá, faço uma sala com as crianças, uma oficina, né, contando do Super 8, do VHS, que as crianças não vivenciaram isso, e para que elas possam também conhecer as máquinas de época, para elas verem que hoje nós chegamos no celular, mas que antes disso tem uma história. Né? Isso que é o mais legal. História porque essa década 60, 70, 80, 90 foi uma grande transformação no mundo e no Brasil. Quer dizer, quem viveu isso e sabe o valor que tem essa transformação, eu vivi. Você viveu uma parte, você é mais novo que eu. Pouca coisa. Mas nós vivemos essa transformação. Isso é muito importante para a criançada conhecer. Agora que o celular está proibido mesmo nas escolas, mais uma chance de poder fazer oficinas para levar para as crianças conhecerem. Né? Isso aí. Eu agradeço, viu? Muito obrigado por você ter lembrou de mim. O 300. O polêmico. Polêmico nada. Vocês ficaram aí, gente, com mais uma edição do Vamos Falar Couturiate. Hoje eu tive esse bate-papo gostoso, que eu saberia que ia ter umas questões polêmicas, porque esse é o Nicodemos, o José Nicodemos. Na realização desse projeto, que é possível graças à Política Nacional Aldir Blanc, com produção da Vamos Falar, apoio da Secretaria Municipal de Cultura e realização do Ministério da Cultura. E um agradecimento especial ao Dom Aparte Hotel, onde eu estou, e ao Coffee Lovers, ao Mauro Ribeiro e à Kátia Melilo, por terem cedido o espaço para a gente fazer mais uma gravação. Ainda não terminou, então se você já gostou, já se inscreva aqui,
aproveita, já segue esse cidadão aqui para você assistir os filmes dele. Já deixa o seu comentário, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis e a gente se vê no nosso próximo encontro. Até lá. Beijo no coração.